Vamos voltar para as ruas de São Paulo. Beatriz Manfredini vai trazer agora para a gente os detalhes sobre a já falada, Beatriz, Pesquisa Quest hoje aqui no Jornal. Desafio para você trazer outros pontos importantes dessa pesquisa. Eu ouvi vocês falando, Lívia, agora a gente vai um pouco mais a fundo, vamos falar também de segundo turno. Vamos começar com um resumão, dessa pesquisa Quest, que está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 00281/2024, que ouviu cerca de 1.200 pessoas. Do dia 15, o último domingo, então ainda antes do debate fatídico ali da cadeirada, e terminou ontem, terça-feira, dia 17 de setembro, a primeira pesquisa, então, já com os efeitos ali daquela cadeirada de Datena em Pablo Marçal. A gente permanece com um empate técnico triplo, então, entre Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, e Pablo Marçal, do PRTB, mas com algumas alterações, Enquanto Ricardo Nunes permaneceu estável em relação à pesquisa anterior, Guilherme Boulos cresceu, Pablo Marçal caiu alguns pontos e nós temos também Datena, depois de uma trajetória grande de quedas, subindo depois dessa cadeirada. Vamos mostrar então os dados, primeiro para a gente falar da pesquisa de intenção de voto de primeiro turno, então a pesquisa estimulada, quando todas as opções de candidatos são apresentados, são mostrados ao eleitor. Lembrando que a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos no caso da pesquisa Quest. Nós temos, então, em primeiro lugar, na pesquisa de intenção de voto, com 24% das intenções, Ricardo Nunes, o atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, seguido de Guilherme Boulos, do PSOL, com 23%, e de Pablo Marçal, com 20%. Apesar de, numericamente, a gente ter, então, Ricardo Nunes na frente, depois Guilherme Boulos e Pablo Marçal, dentro da margem de erro, 3 pontos para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados. Depois, nós temos José Luiz Datena, então, do PSDB, que apresentou crescimento depois da cadeirada, como a gente comentou, de 2 pontos, tinha 8% na pesquisa anterior, Quest, agora tem 10%, e Tabata Amaral, do PSB, com 7%. Marina Helena, do Novo, pontuou com 2% das intenções de voto. Os outros candidatos, João Pimenta, Bebeto Haddad, Ricardo Senesi e Altino Prazeres, não pontuaram ou pontuaram com menos de 1% das intenções de voto. Nesse cenário de primeiro turno, os que não sabem ou não responderam à pesquisa são 7%, assim como os brancos e nulos, que também são 7%. Agora a gente tem 3 cenários, 3 testes aí da Quest para possíveis segundos turnos. Vamos começar com o primeiro cenário, então, entre os 2 primeiros colocados, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Nesse cenário, Ricardo Nunes leva a melhor, tem 46% das intenções de voto contra 35% de Guilherme Boulos. Nessa pesquisa, os brancos e nulos são 13% das intenções de voto e os que não sabem ou não responderam, 6%. Em um segundo cenário de segundo turno, entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Ricardo Nunes também vence, tem 47% das intenções de voto contra 27% de Pablo Marçal. Entre Nunes e Marçal, os brancos e nulos são 20%, de acordo com a pesquisa, e os que não sabem ou não responderam, 6%. Para a gente fechar, um terceiro cenário possível aí de segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, Guilherme Boulos ganha com 42% das intenções de voto e Pablo Marçal fica na segunda colocação com 36% das intenções de voto. Nesse cenário, nós temos brancos e nulos 17% e os que não sabem ou não responderam ao questionamento